Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Sara e hoje vim trazer para vocês os meus livros favoritos de cada mês desse primeiro semestre. Eu tô lendo bem menos esse ano do que nos anos anteriores. Não só por falta de tempo e porque eu adquiri um novo hobby que basicamente consome todo o meu tempo livre, que é o crochê, mas porque eu tô muito mais seletiva. Eu tenho sentido isso nas minhas leituras. Tem sido difícil pra mim conseguir terminar um livro que eu não tô gostando, sabe? E às vezes não é que o livro necessariamente é ruim, é só que naquele momento eu não tô conseguindo ler. O que é um grande empecilho quando você fala de livros favoritos, né? Porque daí ficam poucas as opções de livros favoritos quando parece que nada cai muito bem. Então, todos os livros que eu for falar nesse vídeo, na verdade, foram aqueles livros que me brilharam os olhos em cada um dos meses desse ano. Não é segredo pra ninguém que em janeiro o meu livro favorito foi o primeiro da tetralogia napolitana da Helena Ferrante, que é A Amiga Genial. Aqui é o que eu mais gostei, eu acho que isso que vai ser legal desse vídeo. Eu não vou dar um resumo sobre os livros, porque eu sinto que eu já falei bastante sobre eles, mas eu vou falar o que eu gostei em cada um deles. Nesse livro aqui, eu acho que o que eu mais gostei, o que mais me chamou a atenção foi a forma de escrita da autora, que traz uma história muito mais imersiva, sabe? A gente entende a mentalidade dessas personagens, a gente entende por que elas fazem as coisas que elas fazem, e mesmo se a gente não entende, a gente sabe que é, faz parte de algo muito maior, sabe? Não tô dizendo que as personagens aqui são perfeitas e é justamente por isso que eu gosto tanto desse livro. Elas não são. Elas são extremamente humanas e faz assim a gente parar pra pensar se não é uma autobiografia, sabe? É, eu gosto da forma como as personagens são muito reais. Nos seus sentimentos uma com a outra, né? Porque como a gente aqui trabalha com principalmente uma relação de amizade, entre meninas, eu acho que é uma coisa assim muito do feminino de se relacionar de uma forma muito mais verdadeira com seus amigos, sabe? Ao mesmo tempo que é muito difícil de falar sobre algumas coisas que incomodam. Existe aqui uma rivalidade feminina que cabe muito perfeitamente naquelas amizades duradouras. Existe uma rivalidade aqui que não é só de tentar ser melhor que a outra, é preferida da outra, sabe? Tipo, ocupar um lugar no coração e na mente da outra pessoa da mesma forma como ela ocupa um lugar no seu. É uma coisa assim, é muito intenso, é um livro muito intenso. E como aqui a gente acompanha a história delas quando elas são crianças e na adolescência, a gente pega aquele turbilhão de emoções que vem com a adolescência e toda essa bagagem da infância, então traz assim uma intensidade muito grande, traz assim medidas mais impulsivas que dá uma dinamicidade nessa história muito grande. Daí em fevereiro eu li super pouco, porque eu fiquei com uma ressaca literária gigante depois de ter lido Amiga Genial. Então eu terminei a releitura de uma série muito que ocupa um lugar muito grande no meu coração, que era do Percy Jackson e os Olimpianos. Então eu coloquei aqui o último livro. Eu acho que essa série, pra mim, ela ocupa um lugar tão importante no meu coração justamente porque foi, antes de Harry Potter, foi essa série que me fez realmente virar uma leitora. Então, porque eu lia Harry Potter, mas era aquela coisa assim, lia quando dava, quando tava afim. Eu fiquei obcecada com esses livros. E fiquei obcecada. E tinha fila na lista da biblioteca da minha escola para esses livros e eu ficava extremamente chateada de ter que esperar. Esses livros me fizeram ficar interessada em outros livros, em mais livros sobre mitologia, que depois me fizeram ficar interessada em livros sobre contos de fadas. E eu acho assim que esses livros abriram portas para outras leituras, sabe? Então eu tenho um carinho muito grande por essa história e eu acho que o último livro é um livro muito marcante porque é aquela resolução do conflito, né? Só que a gente sabe que depois continua. E daí, sabendo que depois continua, que tem uma história adjacente, que depois esses personagens vão entrar em uma outra história novamente, eu acho que, sabe, dá uma certa. Não é um tchau, é um até logo, sabe? Então,
aquece o coração de um jeito diferente. Pra março, eu acho que... Eu só queria fazer um adendo. Eu acho muito interessante que eu, como uma pessoa que normalmente não lê séries, ter aqui nos meus favoritos, acho que os 5 primeiros meses... 5? Os 4 primeiros... 5 primeiros meses, ter só livros de série aqui nos meus favoritos. Mas eu acho que é legal porque mostra como meu gosto tá mudando e como a situação de ter tido um primeiro semestre bem caótico fez com que eu fosse para séries. E são muito específicas. Aqui em março, o meu favorito foi A República do Dragão. Eu li o primeiro livro em dezembro do ano passado, fiquei obcecada, só que eu acabei esperando pra ler esse daqui porque... Não só porque eu não tinha, mas quando eu tive também eu tinha outras leituras em mente. E eu acho que esses livros aqui, eles exigem uma mentalidade, sabe? Não só porque eles trabalham muito estratégia, mas também porque eles trabalham assuntos muito pesados. Então, tive que esperar um pouquinho pra minha cabeça ficar em ordem, e daí eu li esse livro, eu devorei. Foi uma leitura, assim, que eu não conseguia parar de ler. E quando eu parei, foi aquele... Sabe? Quando eu fazia as pausas, eu ficava muito... Meu Deus do céu, eu preciso voltar pra esse livro. Eu acho que o que eu mais gostei aqui nessa história foi ver como que a autora trabalhou o desenvolvimento de personagens. Coisas muito importantes acontecem no final do primeiro livro e eu acho muito difícil autores de fantasias trabalharem o desenvolvimento de personagens tão bem como a R.F. Kuang trabalhou nesse livro. Aqui, depois de coisas absurdas que aconteceram no final do primeiro livro, a gente vê os nossos personagens tendo uma regressão, voltando para um ponto que, sabe, eles não estão bem. E a gente percebe isso. E eles voltaram, eles estão, assim, regredindo tanto na sua capacidade de se comunicar com os outros, mas também na sua capacidade de lidar com os seus próprios problemas. E daí ver, no decorrer desse livro, a nossa protagonista trabalhar pra se reerguer de fato e pra tentar, vamos lá, eu não posso ficar assim pra sempre. Foi muito importante, porque eu acho que não é um trabalho fácil de ser trabalhado, de ser feito nos livros de fantasia. Normalmente não é uma prioridade. A gente vê muitos livros de fantasia mais pesados que as pessoas são meio sem coração, sabe? E aqui a gente vê o quanto a nossa humanidade é afetada pelas coisas que a gente vivencia. Então foi muito interessante ver isso e eu acho que foi isso que me fez colocar esse livro aqui como favorito em março. É claro, né, que como em abril eu li A História do Novo Sobrenome, que é o segundo livro da tetralogia, ele não ia ficar de fora. E assim, ouvi muitas pessoas falando que esse aqui é o melhor da tetralogia e eu fico assustadíssima, porque eu fiquei, tá. E era. Tipo assim, eu acho que eu gosto muito, eu tenho um carinho maior, eu acho que pela Amiga Genial por ser o primeiro, mas esse daqui não dá pra comparar, é muito diferente. Como eu disse pra vocês, parece muito uma autobiografia. E as coisas que a Eliana Ferrante fala são coisas muito verdadeiras e muito daquele momento de vida, sabe? Quando eu tava lendo Amiga Genial, a Sarah de 12 anos, de 13 anos, que se comparava com as amiguinhas, veio à tona. E aqui, que elas já estão assim, com uns 20 e poucos anos, eu, com 20 e poucos anos, me identifiquei. O fato delas estarem mais maduras e da amizade delas terem atingido outro ponto foi fatores, assim, muito importantes pra eu gostar tanto desse livro. Aqui, a gente ainda vê atitudes impulsivas, mas são atitudes impulsivas de uma forma diferente. Aqui a gente vê uma paixão diferente, a gente vê até umas facadas nas costas diferentes, sabe? Então, esse livro aqui, ele traz fenômenos de amizade naquela fase adulta em que você tá tentando entender quem você é e é tão difícil tentar entender quem você é perto de outra pessoa que também não sabe quem ela é, sabe? Não existe parâmetro. E daí aqui os parâmetros correm soltos. Então, eu acho que me identifiquei muito em alguns aspectos aqui dos personagens e acho que por isso que também eu gostei muito. Sem falar, a escrita, a história, o enredo, é sensacional. E daí, por fim, o último livro de série que eu vou mostrar aqui foi o meu favorito de maio.
esse daqui foi muito, de fato, assim, pelo momento que eu tava passando, em que não tava legal, tava extremamente estressada e tava... Realmente, assim, minha cabeça não tava legal. Então, de novo, resolvi voltar pra livros que foram marcantes da minha infância. Então, peguei aqui As Crônicas de Spiderwick. Aqui é um compilado dos 5 livros, que também foram livros muito importantes da minha infância. Li depois de Percy Jackson, e esses daqui também eram aqueles livros que eu tinha que esperar na fila da biblioteca para conseguir pegar. Então esse daqui tem um fator nostálgico muito grande, mas acima de tudo, hoje como adulta, lendo essa história que fala muito sobre perda, sobre perdão, sobre amor e sobre fraternidade, sabe? Aqui a gente não vê saída a não ser a união entre os irmãos. Nessa história, o que salva realmente o mundo, como a gente pode dizer, é o fato de que os irmãos finalmente estão trabalhando juntos. Muitos dos aspectos aqui de desenvolvimento da história se dão através desse relacionamento que o nosso protagonista, né, tem com seus irmãos. Então, eu acho que ter essa nova visão e justamente agora que eu tava assim num momento mais sensível foi muito importante. É um livro que traz muito aconchego, é aquela magia gostosa, sabe? De elfos e fadas e seres místicos, e me trouxe pra um lugar no meu coração, na minha infância, que eu acho que eu precisava retornar, sabe? Aí, sobre junho, eu debati bastante sobre qual livro eu colocar. Eu tava em dúvida entre Galateia e o Livro das Coisas Perdidas. Porém, eu vou colocar a Galateia, não só porque eu já coloquei 2 releituras aqui, mas porque eu acho que Galateia me surpreendeu, sabe? Eu vou colocar aqui porque eu tive uma experiência muito negativa com outro livro da Madeline Miller no passado. E não era... Sabe aquele livro assim que não era o momento de ler e eu ficava forçando, daí eu peguei raiva? Eu achei que Madeline Miller não era pra mim. Eu achava que essa autora não funcionava pra mim. E no final das contas, através desse conto, percebi que talvez agora funcione. Coloquei ele como favorito, justamente porque me fez ver uma autora que por muito tempo eu achei que não teria livros pra mim, com outro olhar, sabe? De uma nova maneira. E eu acho que isso que é legal, né? A leitura muda conforme a gente muda. Então, esse ano eu escolhi várias releituras como favoritas, e também tive outras releituras que fui fazendo no decorrer do ano que também ocuparam um lugar no meu coração. Mas eu acho que justamente porque eu tô tendo essa percepção de que a leitura é mutável, da mesma forma como a gente é mutável, né? Então, é isso. Essas são as minhas leituras favoritas do ano até agora. Eu acho legal fazer isso, esse recorte mensal, até porque nem todo mês eu tô bem da mesma forma, nem todo mês eu tô lendo da mesma forma. E eu acho que se tem um mês em que eu consigo ler vários livros que eu gostei muito, e tem outros meses que eu leio vários livros que eu não sei se eu gostei muito, é legal poder fazer recorte nesses meses. Então tá, se no mês que eu gostei muito, eu escolhi esse livro, é porque ele é muito importante. E se no mês que eu... mais ou menos, e eu escolhi um outro livro, é porque aquele livro também tem um lugar importante. E esse recorte, assim, mensal me permite fazer isso. Não são necessariamente apenas esses livros que eu gostei, apenas esses livros que foram favoritados, mas eu acho que eles são os mais marcantes. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aguardem para as decepções de 2024. Tchau, tchau!